O segundo vídeo, a paz, irmãos, servas do Senhor. A semente do reino de Deus, nos nossos corações. Vamos abordar esse tópico. Nossas preferências nos falam muito mais a respeito de quem somos, do que dizemos que somos, quem somos. As pessoas nem sempre estão de olho em nossas palavras, mas muito mais em nossas ações. Nossas ações e escolha revelam muito quem somos, inclusive em relação ao Santo Evangelho. Não somos o que os outros dizem de nós, nem o que dizemos de nós mesmos, mas somos aquilo que nos mostramos em nossas ações e escolhas. Vamos perceber que a maneira como reagimos à palavra de Deus nos define como servos ou não do Senhor. Os efeitos até ali do ministério de Cristo e a sua preparação para o futuro da igreja na escolha de seus apóstolos. Jesus é seguido por multidões de várias partes de Israel. Muitos seguem Jesus por ouvir a respeito do que ele pode fazer e nem sempre a respeito de quem ele é e como vimos até aqui. Jesus pede a seus discípulos que preparem um barco para que ele pregue ao povo sentado no barco, evitando que a multidão se comprima. Jesus prega direto de um barco aqui no verso, Marcos capítulo 1, verso 1. A acústica era melhor. Jesus queria que as pessoas se encontrassem ou se concentrassem na mensagem e não nas curas e no desejo de tocar nele apenas pela cura. Só interesse como hoje em dia, prosperidade, cura, vida fácil, livramento, fama, libertação, somente isso. Os demônios prostravam-se e gritavam ser ele o Filho de Deus, e eram repreendidos por Cristo para se calarem. Jesus continua na busca de definir seu ministério da palavra e não da cura. E os demônios tentam mudar este foco ou desacreditar a mensagem de Cristo, igual esse servo que prega a vocês nesse momento, que no início da pregação faz uma oração para expulsar o demônio, que faz comichão aos fiéis e às servas do Senhor. Está aqui ditado que Deus, o que Jesus também praticava. Jesus continua a busca do seu ministério e não a cura. E os demônios tentam mudar esse foco ou desacreditar a mensagem de Cristo, talvez desejando algum tipo de associação, como a feita pelo mestre da lei em Marcos capítulo 3, verso 22. Jesus sobe um monte e chama, apresentando seus 12 apóstolos. Jesus deixa claro à multidão quem são aqueles homens que são chamados apóstolos. Homens com diferenças sociais e ideológicas, mas que desejavam servir a Deus e serem moldados para o futuro da igreja, pois receberam de Jesus autoridade. Judas estava com eles, e Marcos deixa claro que este era o que iria trair, mesmo sendo um dos que conviviam com Jesus por 3 anos, ouvindo a palavra e vendo tudo que viu. 3 anos. Um quadro geral do que vemos até aqui, fiéis à palavra e servas do Senhor. Multidões buscando as curas de Cristo e alguns da sua palavra. Demônios declarando o poder de Jesus e sendo confrontados. Jesus buscando manter o equilíbrio de sua revelação por meio da pregação e da demonstração de seu poder
e autoridade, discípulos seguindo, apóstolos sendo escolhidos como os condutores futuros da obra de Deus, confrontações mais diretas. Jesus é confrontado pela incredulidade de sua família e dos mestres da sua lei. Vocês sabiam que quando Jesus começou a pregar, até seus irmãos não davam crédito? Os familiares de Jesus o acusam de estar fora de si ao vê-lo trabalhando demasiadamente, sem poder nem comer e pregando a palavra. Olhe, fiéis, a reação de sua família poderia ser três razões. Primeira, eles de fato estavam considerando que Jesus poderia estar ficando louco, exagerando ao desprezar a sua própria alimentação e cuidados da saúde. Eles poderiam temer, segundo, eles poderiam temer os mestres da lei e acusarem Jesus de blasfêmia. Isso porque eles desconheciam a magnitude e eram incrédulos, a sua família, quanto à importância da obra de Jesus que estava fazendo. Olhe, fiéis à palavra e servos do Senhor. Os mestres da lei acusam Jesus de estar possuído do espírito de Satanás e são repreendidos por Cristo por meio de uma parábola e sendo chamados de blasfêmios imperdoáveis. Eles acusam Jesus de prática de feitiçaria, o que poderia levar à morte por condenação. Jesus explica como era ilógica a afirmação deles. Jesus deixa claro que o que estava fazendo é roubando o reino do diabo. Jesus mostra que a blasfêmia contra o Espírito é se levantar contra o ministério dele e de revelação da verdade em Cristo. Como entender o que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Repito, servas do Senhor, ouvi. Como entender o que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Vocês sabem que uma blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. O Espírito Santo tem o ministério de capacitar a realização das obras de Deus e revelação da verdade de Cristo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Atribuir ao diabo a obra de revelação clara acerca de Cristo feita pelo Espírito Santo. Terceiro, se manter duro mesmo diante do agir do Espírito é claramente atestação da condenação, figura para explicar, ou mesmo que avisar alguém que, de um tsunami, mostrar fotos, vídeos e provas de que é real e a pessoa não fugir do que está vindo, se eu mesmo. Quarto, não é questionar se certas obras atribuídas ao Espírito Santo são de fato obras do Espírito, pois a própria Bíblia nos manda julgar se os Espíritos são de Deus, conforme as Escrituras. Amados, não criais todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado nesse mundo. 1 João capítulo 4, verso 1. Atenção, servas do Senhor, fiéis da palavra. Os de Jesus tentam chamá-lo a ir embora por serem sua família, mas Jesus afirma que sua verdadeira família são os que buscam fazer a vontade de Deus. Olhe só, fiéis à palavra. Jesus afirma que os que fazem parte da família eterna são os que compreendem a obra eterna de Cristo e se submetem a Deus. Jesus não está desvalorizando a sua família, mas está posicionando a incredulidade como um fator que naturalmente divide as pessoas da grande obra da família de Deus em Cristo. Resumo do quadro geral até aqui, em todo o ministério de Cristo, Jesus testificando pelos profetas, ou testificado pelo profeta, pela lei, pelo Pai e pelo Espírito, e confrontando por Satanás. Jesus recebido pelos discípulos e apóstolos.
Jesus estabelece a prioridade do seu ministério de pregação em detrimento à falsa percepção dele como milagreiro. Jesus mostra sua autoridade sobre as enfermidades e deficiência, mas prova que a maior enfermidade do homem está na alma que ele quer curar. Jesus mostra que a religiosidade cega o ser humano diante da verdadeira palavra, diante do agir de Deus e dos princípios que ele quer ensinar ao homem. Multidões o seguem por cura, discípulos o seguem por convicção ou razões pessoais. Sua família não compreende sua grande missão. Igual hoje nós, pregadores, não somos compreendidos o que prega a verdadeira palavra. Seus amigos nos acusam de estarmos loucos, sermos crentes fanáticos. Os mestres da lei buscam meio de derrubar Jesus e se mantêm duros à verdade. Muitos reagem de diferentes maneiras diante da presença de Jesus e da mensagem que ele prega. É nesse contexto que ele nos apresenta a parábola do semeador. Vamos ver? A palavra do semeador é a leitura da realidade dos corações diante das sementes da palavra. A palavra é citada. Somente os escolhidos de Deus podem entender a parábola. A parábola explicada, implicações, diante de Cristo, do seu testemunho de poder e pregação da palavra, são muitas e diferentes as reações, e essas determinam o destino eterno de muitos. Você pode não estar vendo Jesus na sua frente, mas estamos aqui pregando as verdades que ele pregava e mostrando a vocês o que ele é, Filho de Deus. A maneira como o teu coração reage a Cristo e sua palavra te revela quem você é. E no meio de todos esses personagens descritos até aqui, quem é você? A multidão busca de milagres e bênçãos. Mestres da lei em busca de falhas e maneiras de provar que ele era mentira e que sua religião é a verdade. A família de Cristo, que poderia até gostar dele, mas não entende que ele era a verdade. O que nós podemos exigir hoje? Pregar a palavra e ser reconhecido. Somos maltratados, somos injuriados, somos excluídos das sociedades, somos postos em chacotas, gozações, insinuações, etc. A família de Cristo, que poderia até gostar dele, mas não entende quem ele era na verdade. Judas, que o iria trair, se ele não o fizesse, que era a vontade dele. Os apóstolos que depois deram sua vida pela mensagem que hoje eu prego aqui a vocês, qual o terreno do seu coração? Só Deus pode transformar o terreno do seu coração. Amém, fiéis à palavra? Servos do Senhor. A semente e seus efeitos nos seus corações. Você já deve ter passado pelo desejo de fazer alguém acreditar em algo que você está tentando dizer a ela, e talvez você já se esforçou muito para tentar provar que você estava falando a verdade. Em relação à mensagem do Evangelho, não é diferente. Eu digo que é até pior tentar fazer alguém acreditar no que você está dizendo. A mensagem do Evangelho é uma questão de vida ou morte, ou é uma das coisas mais importantes na existência de alguém. No entanto, Deus não deixou em nossas mãos a capacidade de convencer ninguém, porque se fosse assim, a obra com certeza cairia em descrédito e não teria poder nenhum, como ela possui.
Essa parábola nos mostra o mecanismo do coração humano diante da palavra e onde acabam os nossos limites de atuação na vida de alguém a respeito da pregação dessa palavra e a disseminação da verdade do Santo Evangelho. A palavra do semeador. Jesus se posiciona no barco à beira do mar para ensinar as parábolas. Temos uma ótima acústica. Dessa forma, Jesus não corre risco de ser prensado pelo povo que iria procurar ele sempre pelos milagres de cura, só interesses. Jesus cita a parábola, Jesus cita a palavra do semeador, introduz ela. A semente é o caminho, é comida pelas aves. A semente do terreno pedregoso, com pouca terra, logo brota, mas morre por causa do sol que a queima. A semente entre espinhos é sufocada em seus frutos. A semente boa terra deu boa colheita, a 30, 60 ou 100%. Jesus chama a atenção para que ouçam com sinceridade a mensagem. Jesus explica por que fala em parábolas. Os apóstolos lhe perguntam sobre o que significa a palavra parábola. Jesus afirma que a eles é dado o direito de compreender os mistérios do reino de Deus. Jesus afirma que é importante a eles compreender as parábolas. A compreensão das parábolas são uma questão do contexto, como vemos nas outras, em Marcos capítulo 4, versos 33 e 34. Jesus explica a parábola. A semente é a palavra. A palavra possui um poder em si mesma, assim como uma pequena semente é capaz de produzir uma grande árvore. A palavra tem vida em si mesma. Nós somos os semeadores da palavra e os outros são o terreiro da mensagem. Nós só temos o poder de onde lançar a mensagem, mas não temos o poder sobre fazer germinar, pois depende da semente do solo e não do semeador. Os incrédulos, a semente à beira do caminho, são os amigos do Evangelho. São pessoas que acham bonita a mensagem e quem consegue viver ela, respeita, mas tem a sua forma de viver a sua mensagem em que acreditar. São os que acham que todos os caminhos levam a Deus e acham que toda a verdade é relativa. A semente é um terreno pedregoso. A semente é um terreno pedregoso. São os que amam ouvir, queriam viver. Acho maravilhoso quem vive e admira muito os que afirmam ou se afirmam. São os que desejam que todos os seus filhos vivam essa mensagem, mas ele em si não vive. É que aquele que pode até vir para a igreja e gostar de ouvir, mas não assume um compromisso a qualquer custo com Deus, mas quando alguém se levanta contra ele, se posiciona logo contra o Evangelho, os crentes. A semente entre espinhos são os que aceitam a mensagem e a planta nasce neles, mas não dão frutos, porque o reino de Deus e as coisas de Deus não são prioridades em sua vida. Cuidados no mundo, preocupação constante com as coisas e o problema do mundo na tentativa de resolver as questões do aqui e agora como se fosse suficiente para resolver definitivamente. Sedução das riquezas. O desejo pode ter as coisas que o mundo oferece na busca do prazer, daqui como se fosse o único prazer e o máximo prazer a sentir, desconsiderando o real prazer de ter o reino e se alegrar com o reino de Cristo. Eles se entendem ou não querem viver o que significa a parábola.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, aquele que está em Cristo é nova criatura. Juntai tesouros no céu, onde nem a traça. Eles não têm coisas de Deus como prioridade nas suas vidas, por isso não conseguem dar frutos para Deus. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para mostrar o que fizemos por meio do corpo. A semente em boa terra são os que entenderam a mensagem e assumiram ela, assumiram os riscos de serem crentes, priorizaram as coisas de Deus como fruto e visão da eternidade. Você tem sido semeador fiéis da palavra, servos do Senhor. Você tem buscado compreender o contexto da mensagem do reino? Qual tipo de solo você tem representado? Faça o exame de consciência, fiéis à palavra e servos do Senhor. O pecado faz a distinção entre o povo contra Deus. O pecado. Como tem sido a sua vida no meio desse mundo crédulo, cheio de ambição? Você tem influenciado ou se influenciou por ele? Prazeres da carne, libertação, fama, prosperidade, cura. Você tem sentido o peso de viver uma vida na busca da santidade e da comunhão com Deus? Mas cada vez mais tem se tornado difícil no meio daqueles que servem a Deus, no seu rebanho, escola e a vizinhança. Saiba que esse problema é muito mais antigo que você possa imaginar. Jesus disse certa vez: quem comigo não ajunta, espalha. Atenção, fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos. Quem comigo não ajunta, espalha. Que a palavra do homem seja sim, sim, e não, não. Mas que o passar disso é de procedência maligna. No meio do povo existe o joio e o trigo. A Bíblia está repleta de exemplos que só existem dois caminhos e dois tipos de pessoas: o que teme ao Senhor e o que não teme ao Senhor. Na realidade, isso é muito antigo. Já começou a partir do momento da queda dos descendentes de Sete e de Caim, dois filhos de Adão e Eva, que são aqueles que invocam ao Senhor, versus os que invocam e não conhecem o nome do Senhor. Vamos ver esse conflito no texto agora, na explicação que eu vou transmitir a vocês. Hoje você vai perceber que suas lutas começaram muito antes do que tudo se resume quem está em Deus ou não. E você tem estado como? Fiéis à palavra e servos do Senhor. Resumo da criação do homem por Deus conforme a sua imagem e semelhança, e sendo abençoado com a dádiva da multiplicação por filhos. O homem e mulher foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus, em perfeita harmonia com Deus, entre si e para a criação de Deus. Eles repetiam atributos comunicáveis de Deus em estado de santidade plena e comunhão com o Criador. Tudo estava equilibrado. O homem caiu e trouxe pecado ao mundo em sua escolha de viver longe da palavra do Senhor e ouvindo as vozes de outros e não de Deus, ouvindo, adorando mais criatura do que o Criador. A queda traz seus efeitos de maldição e morte sobre o casal e toda a terra. Imediatamente, adoração a Deus. O trabalho e o relacionamento entre homem e mulher são afetados pelo pecado, quebra de comunhão plena com Deus. A primeira família inicia sua trajetória longe de Deus, a vida sem a presença de Deus.
A genealogia até Noé, dos homens, sob efeito da queda de Adão, e os reflexos da graça de Deus na vida de Enoque e Noé. Adão viveu 930 anos, gerou seu filho, Sete, a sua imagem e semelhança, assim como os filhos e filhas, e morreu. Adão gerou um filho conforme a sua imagem e semelhança pecaminosa, o que levou ao episódio do Caim que matou Abel. Pessoas que deveriam encontrar a sua adoração, relacionamento com Deus, pois agora existia a possibilidade de não mais adorá-lo. Caim, ao permitir que o pecado guiasse sua vida e não dar ouvidos às advertências da palavra de Deus, matou seu irmão, Abel. Mais uma vez a palavra foi negligenciada, dando-se ouvido ao desejo do pecado. O pecado mata o justo de Deus. Adão gerou Sete, como substituto de Abel, como aquele que daria origem à semente da mulher, que redimiria toda a criação do cativeiro, da corrupção do pecado. Jesus Cristo. Foi a partir de Sete e seu filho Enos que se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 26. Em uma geração santa, no meio de uma geração corrompida em Caim. Mesmo assim, vemos os efeitos do pecado na vida desta geração santa. A partir daqui, vemos uma sucessão de vida, geração e morte. Sete viveu 912 anos, gerou seu filho Enos, filhos e filhas, e morreu. 912 anos. Enos viveu 905 anos, gerou Cainã, filhos e filhas, e morreu. Viveu 905 anos. Cainã viveu 910 anos, gerou Maalaleel, filhos e filhas, e morreu 910 anos. Maalaleel viveu 895 anos, gerou Jared, filhos e filhas, e morreu. Jared viveu 962 anos, gerou Enoque, filhos e filhas, e morreu. Enoque viveu 365 anos, gerou Matusalém, filhos e filhas, e andou com Deus e foi arrebatado por Deus. No meio de uma geração perversa, Deus faz substituir aqueles que o invocam. E no caso de Enoque, por uma razão de ter andado com Deus, e seu plano soberano, ele foi guardado dos efeitos da morte. Matusalém viveu 969 anos, gerou Lamaleque, filhos e filhas, e morreu. Matusalém foi o ser humano mais velho, com 969 anos. Lamaleque viveu 777 anos, gerou Noé. O pai de Noé é Lamaleque, reconhecendo que Deus teria um plano redentor através da vida de seu filho, e depois gerou outros filhos e filhas, e morreu. Lamaleque viveu 777 anos. Presta atenção, fiéis à palavra e servas do Senhor. A expressão da esperança do pai de Noé, de que Deus usaria a vida de Noé para redimir uma geração. A percepção do pai de Noé, Lamaleque, a respeito da maldade humana, nos mostra como o pecado já havia afetado a criação de Deus, e como a vida se tornava cada vez mais difícil no mundo, e principalmente por aqueles que desejavam servir ao Senhor. Noé, aos 500 anos, gerou seus filhos Sem, Cã, Jafé. Repito, Noé viveu 500 anos, gerou seus filhos Sem, Cã e Jafé. O problema dessa pregação, as duas descendências, sua mistura e o aumento da maldade humana. A população aumenta e os filhos de Deus escolhem para casar filhos e filhas dos homens por sua beleza e não pela fidelidade do Senhor, pela beleza estampada pelo corpo.
As motivações do coração dos filhos de Deus mudam de fidelidade a Deus para desejos particulares, de satisfação pela beleza das mulheres. Eles se misturam com os descendentes de Caim. Importante comparar com os valores dos filhos de Caim. Prestai atenção, fiéis à palavra e servas do Senhor. O jugo desigual gera perda de valores nas gerações seguintes. Deus percebe a perversividade do homem se multiplicando e reduz seu tempo de vida para 120 anos. 120 anos. Reduzir o tempo de vida, o homem reduz os efeitos do pecado em si mesmo, ensinando aos outros a sua condição de alienação temporária de Deus e maior necessidade de reflexão na brevidade da velhice. Havia um gigante que existiam como heróis, sendo alguns como fruto desses casamentos mistos. Eles eram homens que tiveram fama de serem poderosos. O veredito divino diante da maldade humana e sua graça demonstrada a Noé. Deus percebe que a perversividade do coração do homem é continuamente má e fica triste, se entristece. A mistura de povos estava diluindo a fé e a consequente invocação do Senhor pelos homens, e esses estavam cada vez mais esquecidos de sua fidelidade de Deus. Afastar-se de Deus estava ampliando os efeitos do pecado na humanidade, o que já fora percebido pelo pai de Noé, agora por Deus. Todos esses eram resultados de criaturas feitas à imagem e semelhança de Adão, distante do conhecimento e temor do Senhor. Deus decide destruir os seres vivos com água. Porém, Noé achou benevolência no Senhor. Noé surge como aquele que de fato iria ajudar na redenção da humanidade através da arca que aponta como Cristo, que aponta para Cristo. Noé é servo obediente do Senhor que proclama a salvação através da arca, mesmo não sendo ouvido por sua geração. Deus purifica a terra através da condenação da impiedade por meio de derramar a sua ira no dilúvio. O pecado traz sobre toda a humanidade seus efeitos, como a ampliação da maldade durante a vida, demonstrado pelo avanço na sociedade, com perda de valores e conhecimento de Deus e sua verdade pelo povo que deveria pertencer a ele. O pecado traz a morte por causa de Adão. Todos morreram. Deus pode interferir no fluxo normal da vida de alguém que caminha com ele, assim como Enoque. Deus interfere no modo que preferir a sua glória, até mesmo impedindo a morte. Deus sempre será e deve ser a esperança do homem de reverter os impactos de seus pecados em suas trajetórias sobre essa terra. E somente Cristo é a esperança da redenção, assim como foi a arca, foi para Noé e sua família. Somente Deus pode ajudar. Ajuda na luta contra o pecado só pode vir de cima e mediante o agir de Deus. O homem caiu no pecado, mas Deus pode livrá-lo. Somente Deus pode vencer o pecado e a morte, pois o homem pode destruir, mas Deus reconstrói para a sua glória e a alegria do seu povo. Você tem consciência dos efeitos do pecado sobre todos nós? Tem, fiéis à palavra. Você tem consciência dos efeitos dos seus pecados sobre você, sobre os outros, sobre seus filhos, sua família? Para onde o teu pecado tem te levado? Quais os prejuízos que te trouxeram para a geração que leva a Noé, ou para a geração que se mistura com Caim e produz ainda mais distanciamento de Deus? Assim como o pai de Noé, você
crente tem recebido os efeitos nocivos do pecado em toda a geração? Se sim, então, onde tem estado tua esperança de redenção e transformação? Em você? Na religião? Ou em Deus e seu plano soberano de resgate? E você não conhece o Senhor? Deus pode reverter sua vida e sua família os efeitos do pecado, pois nossa arca hoje é Cristo. Cristo é a semente da mulher que veio por meio de Sete, Noé e Abraão. Quando nos entregamos a Cristo, nos tornamos a nova criatura. E por isso, não estamos mais espiritualmente ligados a Adão, mas nascemos novamente em Cristo. Nossa carne pode até morrer em Adão, mas a nossa alma é eterna em Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que viver e crer em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Então entrega-se a essa verdade e provê de uma vida andando com o povo escolhido de Deus, mesmo no meio de uma geração perversa, pois um dia o dilúvio virá e você estará com sua família na arca do Senhor. Além disso, como novas criaturas, andamos com Deus, assim como Enoque, e um dia seremos tomados para Deus como ele foi. Vou seguir no terceiro vídeo. Amém?